Meu nome é Ilaides, né? Venho da comunidade Serra Negra, município de São Sebastião do Oeste. Lá eu nasci e cresci. Depois eu me casei, né? Vim para Divinópolis, onde eu criei minha família. Né? Sou mãe de 4 filhos. E venho hoje aqui com muita alegria testemunhar uma graça muito grande que eu recebi na minha vida, um acontecimento que ocorreu comigo no ano de 2012. No dia 4 do ano de 2012, era um domingo, eu saí de manhã, né, toda alegre, feliz, porque eu estava indo para o encontro de missionários que acontecia nas obras sociais aqui de Divinópolis, né, porque eu sou missionária. Então a gente ia fazer um retiro em preparação à Semana Santa daquele ano. Naquele dia eu simplesmente tinha apenas uma dor nas costas, né, que eu já estava avaliando, né, fazendo exames para ver o que era, mas ainda não tinha dado o diagnóstico que era, né, não tinha usado nada dos exames que eu tinha feito, tomografia, radiografia, raio-x. Aí na segunda-feira seguinte, já estava marcada por aquele domingo, eu ia fazer ultrassom do ombro, porque a dor refletia pelo ombro, pelo braço. Passei o dia bem, né, lá no retiro, né, e naquela tarde, quando eu cheguei em casa, lá no retiro, né, voltando aí, eu ainda cantei na missa, né, cantei o salmo, né, ainda me lembro bem do salmo, né, que falava assim o refrão: andarei na presença de Deus, na terra dos vivos. Era esse o salmo do dia. E chegando em casa, depois dos meus afazeres, né, da tarde, a janta dos meninos, né, ajeitar tudo, eu sentei no portão da minha casa, né, um pouquinho com a minha menina, né, a Bianca, que tinha apenas 7 anos. A gente estava conversando, ela mexendo no meu cabelo, né, ainda perguntou pra mim: mãe, você deixa meu cabelo crescer igual da senhora? Eu falei assim: a Bianca vai crescer, filho, um dia vai crescer, né, meu cabelo era comprido, né, batia na cintura. Aí depois eu falei pra ela: Bianca, vamos pra dentro? Porque minhas costas estavam doendo, né? Assim, vamos lá pra dentro? Aí a gente foi, eu deitei na cama, né, de bruço, ouvindo um CD que eu gostava muito, né, ouvindo os CDs do Fábio de Mello, do Padre Reginaldo Manzotti. Então tava tudo bem. Os meninos, né, os 3 estavam na sala, vendo TV, né, os 3 menores, de 14, um de 8 e a Bianca de 7. Né, o outro de 19 foi pra igreja no grupo de jovens e meu marido estava viajando, né, então tava só nós 3. Eu fui apoiar na cama, né, a gente de bruço apoia, né, a mão para poder se levantar. Fui levantar para poder pegar um outro CD para me ouvir. Eu não estava sentindo nada. Aí quando eu fui apoiar a mão assim, eu senti uma leve diferença na minha mão direita. Parece que eu não estava assim, né, não foi força suficiente para me levantar. Aí eu apoiei com mais força ainda. Quando eu apoiei com mais força para me levantar, aí naquele momento eu senti como se fosse uma água morna que derramou na minha cabeça. É o que eu posso falar que eu senti no momento. Uma água morna derramou na minha cabeça e rapidamente ela passou do lado esquerdo, do lado direito, até na ponta do meu dedão do pé, rapidamente. Aí eu não consegui levantar mais, né? Eu fiquei com o braço esticado, né? Deitado de bruço, não consegui. E eu chamei o meu menino que estava na sala, né? Marcos, 2 vezes. Ele foi, né? Perguntou: mãe, o que foi? Eu disse: Marcos, chama o tio Zé, que é o meu irmão que morava no fundo, né? E o Júnior, que é meu menino que estava para a igreja. Chamei eles que eu não estou passando bem. Aí rapidamente ele correu, chamou. Rapidinho eles estavam lá em casa, né? Que é pertinho. Então, rapidamente eles estavam lá. Eles chegaram, né, o Júnior perguntou: mãe, o que foi? O Zé perguntou: o que foi, Laíde? Aí eu falei assim: uai, não sei, eu preciso que vocês me levem no hospital. Eu estava conversando como estou conversando agora. Eu preciso que vocês me levem no hospital, né? Mas o que você está sentindo? Eu falei assim: não sei, não estou sentindo nada. Uma água morna derramou na minha cabeça e eu não estou conseguindo me levantar. Aí o Zé, meu irmão, ainda falou assim: não, levanta, vamos lá no hospital então. Eu falei assim: eu não consigo levantar. Você tá contando? Não, não. Eu falei assim: pega essa bolsa minha que tá aí, em cima da cômoda, e vamos no hospital rápido, depressa.
eu só queria o socorro depressa. Eu não sabia o que estava acontecendo. Na hora não veio na minha cabeça o que poderia ser, né? Eu só queria socorro depressa. Apenas isso, só. Meu irmão, né, hoje ele comenta, né, mas o meu menino fala que na hora eles perceberam que poderia ser, né, o AVC. Mas eu não, né? Nem passou na minha cabeça que poderia ser isso. Carregada, eu fui para o hospital sem sentir nada, né? Até então, no carro, nada. No caminho do hospital, me deu uma forte dor de cabeça, né? Do lado que tinha derramado sangue. Aí eu fui falando para ele o que eu estava sentindo, porque eu tinha medo de chegar no hospital, eu não conseguia falar mais. Eu precisava falar o que eu estava sentindo. Aí eu falei aqui, ó, tá doendo muito, né? Desse lado aqui da minha cabeça, tá doendo muito, mas é muito mesmo. E aquela dor foi aumentando cada vez mais. Eu falei quando você assim, eu vou vomitar. A hora que eu falei que eu ia vomitar, né? Eu já vomitei de imediato. E molhou minha roupa toda, né? Meu irmão parou o carro e eu falando assim, para o carro não, Zé, vai pro hospital. E ele, não, vou parar o carro, né? Vou esperar você terminar aí. Só que eu queria o socorro rápido, sabe? Alguma coisa falava comigo que eu tinha que ir rápido. E eu queria ir rápido, você vai pro hospital rápido, depressa. Né? E eles me limpou um pouquinho assim e continuou pro hospital, né? No carro tava meu filho, o Júnior, a minha cunhada, a Rosana, né? E o Zé, meu irmão. Foi os três que me levaram pro hospital, né? Chegou na porta de Santa Lúcia, veio a cadeira de roda, né? De imediato eles chamaram. E o meu menino Júnior, de 19 anos, me pegou nos braços, né, e me conduziu para dentro do hospital. Aí ele, meu irmão, isso eu tô chorando agora porque isso me dói lembrar, né, porque é o Júnior, né, um menino de 19 anos, passando, né, por essa dificuldade com a mãe dele, né, e meu irmão também, que já tinha passado por isso com meu pai, agora estava passando com a irmã. Eu fui atendido pelos médicos e enfermeiros muito bem, né, que estavam lá de plantão nesse dia, né, o clínico olhou, avaliou, fiz uma tomografia, eu vomitava muito, né, e sentia muita dor na cabeça, eu vomitava muito. E eu pedia remédio para parar o vômito, me dá um Brasil, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando mais fazer vômito. Eu estava consciente. O médico clínico geral que atendeu, pediu uma tomografia, né, fizeram a tomografia e de imediato já chamaram o neurologista. Né. Eu só lembro de lá da marca onde eu estava, eu olhar assim e ver, né, eles olhando a tomografia lá e sacudiram a cabeça assim. Né. Mas eu não dava nada por nada do que estava acontecendo, eu só queria alguma coisa para aliviar a minha dor. Eu sentia muita dor de cabeça, né, uma dor de cabeça intensa. Aí o médico chegou, o clínico, né, primeiro, né, falou comigo, olha Laís, você teve um AVC, mas eu nem sabia o que era o AVC, né, eu nunca tinha ouvido essa palavra AVC, né, eu já tinha ouvido falar a palavra derrame, né, se eu tivesse falado derrame, às vezes eu teria entendido. Ele falou AVC, eu não tenho nem conta de tudo que era, né, não importava, eu estava sentindo muita dor, eu queria ser socorrida, eu já estava no lugar, você teve um AVC, e a gente vai chamar o neuro para você, né, já está vindo aí, e a gente vai dar os procedimentos, né, então tá. Eu só perguntei, se pode me dar um remédio para poder parar o vômito, eu não estou aguentando mais fazer vômito, a gente vai te dar. Aí, rapidamente chegou o neuro, né, muito depressa mesmo. Mesma coisa ele falou comigo, né, ele falou assim, Laís, você teve um AVC, nós vamos te internar no CTI, né, vamos te fazer uns exames, vamos te fazer uma cirurgia no seu cérebro, né, nós vamos raspar o seu cabelo, vamos fazer uma cirurgia para poder, né, arrumar aí pra você, né, te ajudar. Eu falei assim, tá, tudo bem. Aí eles pegou e pediu meu irmão, né, o meu menino, para dar licença da sala, que eles iam trocar a minha roupa, para depois eles voltar, né, para se despedir de mim. Mas minha dor era tanta, que eu só queria o socorro, mais nada. Fui, né, com as enfermeiras, a caminho do CTI, e a hora que eu estava entrando, né, assim, na porta do CTI, já que eu tinha ouvido elas falar para eles ir embora, que eles podiam ir embora, que eu ia ficar internada, então eu vi que eu ia ficar sozinha, sem ninguém na minha casa. E eu nunca tinha acontecido isso comigo, nunca. Então eu falei assim, oh meu Deus, agora é eu e o Senhor, mais ninguém, me ajuda, não me abandone.
E tem uma palavra na Bíblia, né, um versículo, Isaías 41:10, que fala: não temas, porque eu sou contigo. Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e te ajudarei e o seguro. Isso aqui eu tô falando porque depois eu achei isso aqui na Bíblia, sabe? E eu lembrei disso daqui. E a hora que eu estava entrando no CTI, eu me coloquei na mão de Deus, né? E eu confiei porque eu sou uma pessoa de muita fé. Quem me conhece sabe que desde criança eu ajudo na igreja, eu tenho muita fé em Deus. A minha segurança é Deus, mais ninguém. E eu estava ali naquele estado, né? Tão frágil, né? Tão sozinha, eu falo assim, da família, né? Que estava sempre junto comigo, meus meninos, meu marido, meu irmão, minha mãe, todo mundo. Então eu estava ali tão sozinha. Aí chamaram meu irmão para despedir, né? Meu irmão foi lá, despediu de mim, né? Minha cunhada foi. Aí eu já não estava vendo quase mais nada, né? Porque eu só vim quando eu tirava minha roupa e trocava. Depois eles vão aplicando os remédios, a gente já vai passando por um estado assim diferente, né? Onde a gente já não consegue mais ver a realidade que está acontecendo. Eu não vi o meu menino despedir de mim, né? Mas depois minha cunhada disse que ele não foi, ele não conseguiu. Aí hoje eu lembro, sabe, dói também de pensar que dor que o menino passou naquele dia. Como ele pôde suportar tanta dor, né? A mãe dele estava morrendo, né? E ele não conseguia ir lá nem me ver para se despedir de mim, tadinho. Uma coisa assim que ele não esquece nunca, vai ficar na vida toda dele, né? Essa recordação daquele dia, ficou com essa responsabilidade. Infelizmente, né? Porque o papai viaja, né? Tem o trabalho dele, é caminhoneiro, então ele viaja. E não estava em casa, ele ia chegar na segunda também, né, no outro dia. E eu só pedi ele, até esqueci de falar, antes dele sair lá da salinha, eu falei pra ele: seu Júnior, você não conta pro seu pai não, ele vai chegar amanhã cedo, ele chega primeiro, depois você fala, não conta ele que eu tô aqui no hospital não, você vai ficar preocupado. Eu disse: não, tá mãe, não vou falar nada não. E assim eles fizeram, não contaram. Então, isso me dói muito, sabe, de ver como que depois foram embora pra casa, meu irmão, a minha cunhada, né, Osana, o Júnior, eles voltaram pra casa sem eu, né? E eu penso comigo hoje, como será que eles vão estar pensando como, coitado, né? Como a gente vai falar pros meninos agora, pra avó, com a minha mãe que morava comigo, o que tá acontecendo com a minha mãe? Meus três que ficou em casa, foi pra casa da minha cunhada, né? De noite, né? Quando eu tava saindo de casa, falei: vai pra casa, fica com a avó. Eles ficou lá e o Júnior ficou em casa, dormiu sozinho, chamou um colega dele pra dormir com ele. Então, aquela noite pra ele ali foi terrível, né? Esperar o pai chegar no outro dia para poder passar o que estava acontecendo. E eu lá no CTI, aquela noite eu não dormi, eu senti muita dor, eu fiquei agitada, eu virava a cabeça para um lado, por outro, mexia demais, pedia para me parar, eu não conseguia porque era muita dor, e descia e subia aquela dor, parece que estava me corrente sanguínea, eu não sei o que era, né? Estava me corrente sanguínea, parece. No outro dia de manhã, né, não sei que hora que foi, mas pra mim era de manhã, né, porque eu devo ter ficado no sedado. Meu marido chegou de viagem, né, em casa, e a notícia foi dada a ele, né, pelo meu irmão. Ele chegou a Adelaide. Aí outra coisa que me dói, né, meu marido receber aquela notícia que eu tinha passado mal, não estava bem, que o caso não era bom. Então, coitado, né? Chegou de viagem ali, a gente tinha conversado à tarde, estava tudo bem. Depois de manhã eu já não estava mais em casa. Eu estava entre a vida e a morte. Porque no hospital disseram para eles lá que o meu caso era muito grave, que eles iam fazer de tudo, mas não sabia o que podia acontecer. Eu podia suportar a cirurgia ou não, eu podia acordar ou não. E se eu acordasse, não sabia de que forma eu poderia acordar, né? Eu poderia apenas ficar vegetando, não conhecer ninguém, né? Assim, né? Porque era muito grave. O médico falou que se o sangue ocupou metade do meu cérebro, né? Então não tinha muita esperança. E assim foi.
o início de tudo. Quando meu marido chegou no hospital, no outro dia, né, eu ainda estava lúcida, e eu falei pra ele, né, chegou lá, tá com muita dor, ele perguntou o que foi, eu não sei, tô sentindo dor demais, e eu mexia pra lá e pra cá, calma, falando me calmar, dizendo, mas tá doendo muito, pede um remédio me tirar a dor, era dor demais, né, e aquela coisa toda. E ele pegou e falou assim, não, você tem que ficar tranquila, vamos fazer uns exames, você vai fazer os exames. Eu falei assim, agora eu vou ficar aqui, acabou, Dino. Eu falei assim, agora acabou, isso não acabou não, você acabou, assim, acabou assim, né, eu estava vendo que eu não tinha mais recurso, né? Eu sentia tanta dor que eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas que eu sentia dor demais, eu sentia, eu achava que eu ia morrer, né? Os médicos fizeram vários exames, né? Vários exames. Nenhum diagnosticou nada que pudesse causar aquele AVC. Nenhum. Eu me lembro até hoje da sirene da ambulância, porque eles me tiraram do hospital para poder fazer uma ressonância, porque no hospital ainda não tinha um aparelho de ressonância, não estava estragado. Então eu tive que sair deslocar do hospital para fazer ressonância em outro lugar. E esse barulho da sirene está até hoje na minha cabeça, né, pela cidade, né? Sempre quando eu escuto a sirene, eu passo na cidade, que na rua a ambulância passa com a sirene ligada, eu lembro desse fato, né? E eu passando também aquela dor terrível dentro da ambulância para fazer essa tomografia. Depois desse dia eu já não lembro de mais nada, né? Até eu me lembro de eu chegar do hospital lá, eu me lembro de chegar no hospital, isso me passar da marca, aí depois acabou. Eu não lembro mais. Passou por cirurgia depois, né? Disse que eu passei mal de novo lá dentro, né? E tiveram que fazer a cirurgia. E foi feita a cirurgia, foi feita pelas mãos do doutor, né? Do neuro, 2 neuros, né? E outros lá, um anestesista, muito bom eles, né? Agradeço demais, todos eles. E só que eu não acordei, eu fiquei em coma. Eu tive que ficar em coma, induzido, né? Coma induzido, porque eu ficava muito agitada. E eu ficava meio agitada, mexia os aparelhos do CTI, né? Não podia mexer os aparelhos. Então eles me amarraram, e mesmo assim ainda conseguia, né? Um movimento um lado só, porque o outro lado meu não movimentava, né? Que eu tinha um derrame. Então um lado não movimentava, mas um lado só movimentava o suficiente, né? Para que tivesse que me induzir, me colocar em coma induzido. Só que depois eu não acordei daquele coma. Quando eu acordava agitada, só que depois eu passei a não acordar. Então isso também me dói em saber que cada hora de visita que ia lá o meu marido, o meu irmão, umas pessoas que iam, uma esperança de me ver acordar. Esperança de chegar lá e eu estar com o olho aberto. E cada dia que ele chegava eu estava pior. Meu marido fala, cada dia que ela estava pior. Eu não tinha quase mais esperança. Ele chorou muito. Meus meninos choraram muito, né? Os 2 mais velhos sabiam, os 2 pequenos ficou sem saber. E aí a minha mãe escondeu. E então, assim, eu depois da cirurgia, que drenaram o sangue, deu alguma coisa no cérebro, não sei o que falar, como que chama, mas que me inchou toda, da cintura pra cima, disse que eu fiquei de um barril. Meu marido até brinca comigo que sua cabeça ficou igual um pneu de carro careca, né? Porque eu tava careca e o pneu, né? Assim, então ficou horrível. E ele falava pra quem quisesse me ver, podia ir lá me ver no CTI, mas meu estado estava crítico, né? Quem tiver coragem de dar Vera pode ir. Poucas pessoas tiveram coragem de ir. Agradeço muito quem foi, né? Lá me ver, né? Embora eu não tenha visto ninguém, mas valeu mesmo, né? Quem foi lá me ver. Não vou citar o nome porque eu posso esquecer alguns, mas quem foi, eu agradeço demais. Deu muita força, pode acreditar. Eu não vi, né? A única coisa que eu vi depois, que eu já estava acordando, né? Chegavam lá e passavam água benta no meu pé, na minha perna, né? E falava comigo assim, olha, eles estão todo mundo rezando por você, né? Fica tranquilo, você tem que ficar tranquilo para você ir para casa. Eu queria responder, mas eu não conseguia, né? E eu já estava ouvindo, né? Esse eu já estava ouvindo. Eu queria responder e não conseguia. Meu irmão falou para mim assim um dia, que ele foi lá, fica tranquilo, sua casa está toda organizada, seus meninos tá tudo arrumadinho, tá indo para escola, né? A Bianca tá indo pro balé. Quando ele falou assim, a lágrima rolou. Porque uma mãe de família que tá ali,
presente a todo instante, a todo momento com os seus meninos. Né? O pai está sempre ausente por causa do trabalho. Já não estava mais lá. E eu queria estar com eles. Eu queria estar com eles, não naquela cama do CTI. Acho que era por isso que a minha agitação era tanta, porque eu queria voltar para casa. Nesse coma eu tive várias alucinações, várias, né? Se eu for falar aqui, a gente fica muito. Mas vou dizer assim que uma delas era que eu queria voltar para casa. Era assim, eu queria estar voltando, deixa eu voltar, deixa eu ir embora, eu não posso ficar aqui, deixa eu ir embora. Só que não tinha que me levar para casa. Todo mundo que me ver lá no hospital, que chegava para me ver no meu coma, não conseguia me ver na cama. E eu falava aqui, eu tô aqui, me leva para casa. Aí ninguém me via, eu tô aqui, me leva para casa, e ninguém me via. Me dava assim uma escuridão, uma hora tava na escuridão, outra hora tava no claro. Sabe, sempre pedindo para ir para casa, sempre pedindo para ir para casa, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Aí depois um dia, né, chegou a visita, né, na hora da visita de novo, assim, no meu coma, né, gente, isso não era realidade, era no meu coma, na minha alucinação. Chegou o padre da nossa paróquia, o padre Marcelo, né, eu gosto muito dele, o padre Marcelo. E ele chegou como se fosse o médico, né, ele era o médico do hospital. E ele chegou, a hora que ele chegou, que ele abriu a porta, e eu vi, eu falei assim, agora eu vou embora para casa, o padre Marcelo veio me buscar. Né? E ele chegou assim, conversou comigo, oi Laís, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, padre Marcelo, vocês não querem deixar eu ir embora? Fala para ele deixar eu ir embora, que eu tô boa, que eu posso ir embora. Os meninos estão lá precisando de mim, eu posso ir embora. Eu disse, não, você vai embora, eu vou te levar embora. Vocês vão deixar você ir para casa, né? Eu disse, não, você pode deixar ela embora para casa, ela tá boa, ela ajuda a gente lá, a gente conhece, pode deixar ela embora. Né, assim, depois eu já não, né, aí já tem outras coisas que eu já não lembro mais. Então, assim, é uma lembrança boa, né, essa daí. Eu tenho em mim, pela minha fé que eu tenho, Padre Marcelo foi, né, lá, fez a oração da força para mim. Eu acho que nesse dia eu criei forças para sair mesmo do coma. Né? Para mim foi isso, né, na minha fé. Voltando da Laídes, lembramos que todo fiel acometido de grave enfermidade, né, ou que esteja próximo a submeter a algum tratamento médico, né, ou mesmo em casos de adoecimento, né, por causas naturais ou mesmo por eventos adversos, ele está em condições, ou ele tem direito a receber o sacramento da unção dos enfermos, que é de fato um grande auxílio para aqueles que se encontram nesse estado de enfermidade ou que possam estar, né, sendo acometido por alguma outra doença e enfermidade que exigirá algum tipo de intervenção ou tratamento. Todo fiel. Sendo assim, a Laís, como cristã católica, especialmente, né, passou por essa experiência forte do sacramento da unção dos enfermos, né, especialmente alguns anos atrás, quando ela, após sofrer um AVC, né, foi internada e teve que ser colocada sobre tratamento intensivo no CTI. No caso da Laís, claro, uma situação gravíssima, né, um estado de saúde gravíssimo, enfermidade gravíssima como o AVC, e no estado em que ela se encontrava, perfeitamente inconsciente, né, após recomendação médica, né, por parte da equipe que a acompanhava, foi orientada a família que poderia, se desejasse também, depois de alguns dias, conseguiu, né, ter um bom resultado, diríamos assim, né, conseguiu ter uma boa inversão do seu quadro, né, de gravidade e enfermidade para um quadro relativamente mais favorável, que inclusive lhe permitiu que sair do CTI e ir para o quarto, e depois de alguns dias receber alta e voltar para casa. Né? Ainda que a doença, né, seja grave, tenha deixado consequências graves, mas o fato é que naquelas circunstâncias a ação de Deus, né, por meio do sacramento, para nós que cremos também, certamente foi um importante auxílio, né, para a superação da enfermidade, para unir, né, essa nossa irmã à experiência da fé, da igreja, que
recomenda todos os doentes, especialmente a misericórdia de Jesus, e aquele que alcança a graça, né, de uma recuperação plena, né, tem aí também a oportunidade de poder vivenciar isso no seu dia a dia como um testemunho de vida, né? E nunca deixamos de confiar nessa importante realidade, que é a realidade da fé, e por isso ela continua sendo um instrumento tão necessário, né, e vital para esses casos. Eu acredito que a Laíde, sim, ela superou em grande medida a gravidade da enfermidade inicial, que era o AVC, né, que me pareceu estar no estado bem avançado de gravidade. Quando nós a encontramos, de fato, a situação dela era uma situação muito delicada, mas enfim, né, ainda que a nossa realidade humana nos limite, né, a graça de Deus pode superar isso, e é isso que nós julgamos que o caso dela foi tão importante e necessário, né? A superação da dor, da enfermidade, do mal, do medo, da insegurança, que desse lugar à esperança, né? A esperança foi também procurar um auxílio religioso, né, para a paciente. O que foi de fato concedido quando eu tive a oportunidade, então, de ir até ela no hospital, no CTI, e após a autorização da equipe, realizar a unção dos enfermos para ela que estava naquele momento em estado grave, com certeza estava também num estado mais inconsciente, né, sedada certamente, e também um estado de inconsciência, o que não impede, né, a realização desse mesmo sacramento, uma vez que ele transcende um pouco a realidade dura e física, né, da realidade humana, e pela fé, né, a oração daquele que reza em nome do enfermo e pela fé da igreja, se une à fé do enfermo que ali está e que, ainda que inconsciente, permanece viva a sua experiência religiosa e de fé. Então é quase que um encontro, né, da fé daquele que ali se encontra, enfermo e debilitado, com a fé da igreja que naquele momento se coloca a rezar e orar por aquela pessoa, né? Nós nunca duvidamos da graça de Deus, né, que supera toda a nossa realidade humana, e por isso confiamos inteiramente nela. O fato é que, após a unção dos enfermos, a nossa amiga Laíde, de fato, depois de alguns dias, conseguiu. Eu não sei quantos dias levou, né, para me acordar depois desse dia que o Padre Marcelo foi lá, mas passou uns dias, né, depois as coisas foram tranquilizando, né, eu fui desinchando, né, eu fui assim, ficando mais tranquila, até chegou o dia, né, depois de tanto esperar, que eles foram na hora da visita e eu estava acordada. Eu estava acordada, de olhos abertos, eu estava conhecendo tudo, eu estava vendo, falando, baixinho, mas estava, né? Eu estava careca, defeituosa, mas eu estava viva. Eles me viram, ela está viva, ela acordou. Então eu acho que isso aí já foi uma gratificação muito grande, né, para a família. E a hora que a família contou para os amigos, ela acordou, né? Que bom que eles acharam, eu penso comigo. E que bom que eu achei aquele dia também, que eu acordei. Quando eu acordei, era como se fosse um domingo. É engraçado que o que eu leio, o que vem na minha mente, assim, quando eu acordei, é que fosse uma manhã de domingo, porque na escola a gente escrevia assim, numa bela manhã de domingo ensolarado, né? Assim, a gente escrevia assim, fazendo as redações, as historinhas. Então veio na minha cabeça assim, parece que tinha passarinho cantando, parece que eu estava num lugar bonito, o sol parece que brilhava. Gente, eu estava dentro do hospital, dentro do CTI, não tinha sol, não tinha barulho disso, mas eu vi isso. Meus passarinhos cantando, flores, né? O pessoal lá dentro andando pra lá e pra cá animado, pergunta, e aí, Laís, como é que tá? Você tá bem? Né? E eu olhando aquilo ali assim, né? Aquele olho fraco ainda, quase não vendo as coisas, né? Mas eu tava tranquila, né? Eu tava tranquila. E eu, assim, depois de tanta agitação, né? Eu estava tranquila. Aí eu perguntei à moça que estava comigo, a enfermeira, né? Que estava lá. Ela primeiro me perguntou assim, Laís, tá tranquila? Tudo bem? Eu falei assim, tá tudo bem,
né? Ela veio, tá, tudo bem. Não, então tá bom. Quando ela tava saindo de perto de mim, eu falei assim, moça, aqui, por que meu braço tá amarrado? Porque eu fiquei amarrada assim. Meu braço tava pra cima, né? Isso aqui, porque esse aqui não movimentava, eu amarrava esse braço assim. Aí eu acordei, aquele braço tava assim, né? E eu lembrei do médico falar que eu ia fazer cirurgia. Então eu queria saber que, né, pra fazer cirurgia tinha que rapar o cabelo. Eu queria saber se já tinha passado a cirurgia, tá? Pra ver se eu já tinha passado, né? Porque o difícil é a cirurgia, né? Eu queria saber se eu já tinha passado a cirurgia. Aí eu perguntei à moça assim, pode desamarrar, por que meu braço tá amarrado? Ela falou, né? Porque você tá muito agitada, e tava balançando o seu aparelho, não pode movimentar o seu aparelho, né? Você tem que ficar quietinha. Aí eu falei assim, não, mas você pode desamarrar, que eu não vou mexer não. Aí ela falou assim, não é melhor você ficar amarrado, porque você pode fazer algum movimento assim, não, moça, pode desamarrar, eu não vou mexer não. Ela, você pode confiar? Pode. Aí ela desamarrou, ainda puxou assim, sabe, do jeito que desse. Se eu fizesse qualquer outro movimento, ela puxava rápido, né, pra poder voltar. Ela puxou assim, ficou esperando um tempinho ainda, que qual que seria a minha reação. Aí eu baixei o braço, que alívio que me deu quando eu baixei o braço, né, muitos dias assim. Então eu achei bom fazer assim com o braço, né. Fiquei assim tranquila, né, pra ela poder ficar tranquila também, enfermeira. Aí ela falou, você tá tranquilo? Você não tá? Tá tranquilo, pode ficar tranquilo, não vou. Ela falou, não, se você mexer de novo, a gente vai te amarrar de novo. Eu disse, não, pode ficar tranquilo, não vou mexer. Aí ela saiu pra lá um pouquinho, né? Aí eu quis saber se eu tinha feito a cirurgia. Aí o que eu fiz? Eu levei a mão, né, aqui, na cabeça. Pra ver se tinha raspado o cabelo. Porque se raspou o cabelo, eu já tinha feito a cirurgia. Aí a hora que eu levei a mão assim, que eu vi que não tinha mais cabelo aqui, aí eu falei, obrigado, Senhor. Obrigada, Deus, pela graça que o Senhor me deu de me dar a vida de novo. Foi as primeiras palavras que eu conversei com Deus. Falei assim, obrigada, Senhor. Obrigado por me dar a vida de novo. Eu estou viva, né? Estou viva. Me dá a graça de testemunhar essa alegria. Essa alegria que eu estava sentindo. Essa alegria que eu vim aqui hoje, né, falar. Que eu estava passando, né, com uma fase difícil, quase morrendo, e eu pude voltar. Eu não sabia como eu estava, eu não sabia o que estava acontecendo direito, mas eu estava viva, então isso para mim era importante, E dali para cá, né, a gente só tem feito agradecer a Deus. Em poucos dias eu fui pro quarto, depois, aí eu esqueci de dizer que eu fiquei 12 dias no coma, né, 12 dias no coma. Depois disso aí, eu fiquei lá no CTI, que eu acordei, eu fiquei uns 3 dias só no CTI. Depois eu fui pro quarto, fiquei tomando um antibiótico, né, que eu tava com infecção de urina. Né, até o médico, quando foi me dar alta do CTI, ele sentou e falou comigo assim, Laís, eu vou te dar alta, viu? Aí eu ainda falei assim, nossa, eu vou pra casa. Aí ele deu um sorriso pra mim, né? Um médico tão bonito, deu um sorriso tão bonito. Eu falei, não, Laís, você vai pro quarto, você tá com infecção de urina, você vai tomar um antibiótico. Depois a gente, né, vai pra casa. Aí eu falei assim, tá, achei que eu ia pra casa. Então tá bom. Aí a gente já foi pro quarto, já tava melhor, já tava com a família, né? Já era um passo à frente, né? Já era assim, uma coisa maravilhosa.